Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 11, compromissados com a evangelização. Esta lição ela tem dividida em três tópicos principais, que são a evangelização como prioridade, como primeiras coisas. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E o terceiro, evangelização local e transcultural. A evangelização como prioridade. Na verdade, nosso objetivo geral é conscientizar, fazer você tomar ciência a respeito do compromisso com a evangelização, compromisso que nós devemos ter, nós precisamos ter com a evangelização. Então, a evangelização como prioridade, nosso primeiro tópico, está dividido em três subtópicos também, que são o Evangelho, o único Salvador do mundo e uma agência legítima. A evangelização como prioridade, eu quero citar aqui dois pontos muito importantes, que é uma questão de vida ou morte. Mas por que vida ou morte? Porque trata de céu e trata de inferno. Trata da nossa vida ou da nossa morte após esta vida, porque nós estamos aqui sendo gerados como se estivéssemos dentro de um grande útero, todos nós, que é a terra, e quando nós fecharmos os olhos nesta vida, nós abriremos os olhos para a vida eterna. Aliás, nós abriremos os olhos para a eternidade. Uns para a vida eterna, outros para a morte eterna, ou para a condenação eterna. Então é isso que nós temos que tomar cuidado. Então a evangelização ela tem que ser uma prioridade nossa, porque trata de vida e trata de morte, trata de céu e trata de inferno. E também o segundo ponto que eu queria frisar aqui, que eu vou frisar aqui, ela é tarefa de todos nós. Ela depende de mim, ela depende de você, ela não depende só dos líderes espirituais, não, ela depende de todos nós, depende de mim, depende de você. O primeiro subtópico, o Evangelho. A palavra Evangelho ela é uma palavra grega, evangelion, nem sei por que eu estou falando isso agora, mas assim, ela significa mensagem, ela significa notícia, ela significa novas, ou boas novas, boas notícias. Boas novas, boas notícias de quê? De salvação. Então, Evangelho significa boas novas de salvação, ou boas notícias de salvação. Segundo o subtópico, diz assim: o único Salvador do mundo. Então o Evangelho ele fala do reino de Deus, ele fala de salvação, ele fala de perdão de pecados, mas tudo isso reino de Deus, salvação e perdão de pecados na pessoa de Jesus Cristo. Então só Jesus Cristo pode nos levar para o reino de Deus, só Jesus Cristo pode nos salvar da perdição eterna, só Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Olha o que é interessante aqui agora também. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se não for através de Jesus, não temos como chegar a Deus também. Atos, capítulo 4, versículo de número 12, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente através do nome de Jesus, somente através do sacrifício de Jesus é que nós podemos alcançar a salvação. Terceiro subtópico, uma agência legítima. A palavra agência, dentre tantos outros significados, eu peguei aqui dois, que significa capacidade de agir, e um outro, função de agente, ou seja, todos nós como cristãos, como servos de Deus, somos agentes de Deus, nós somos enviados por Ele para prestar um serviço para Ele, para o reino dEle, para a eternidade. Então, não seja um agente secreto, seja um agente, porque tem muitos cristãos que são agentes secretos. A pessoa nem sabe que ele era crente. Quando ela abre a boca e acaba falando alguma coisa de Deus assim sem querer, alguma palavra típica de quem é cristão, a pessoa fala: ué, mas você é crente? Eu nem sabia. Esse aí é o típico agente secreto de Deus. Não seja um agente secreto, seja um agente verdadeiro de Deus, seja um agente legítimo. Faça a obra de Deus. Ah, Valdeci, mas eu não sei pregar. Se você não sabe pregar, cante. Ah, eu não sei cantar. Se você não sabe cantar, ore. Sempre vai ter alguma coisa para você fazer na obra de Deus. Pode ter certeza disso. Então Jesus, nós estamos falando de uma agência legítima, uma agência verdadeira, porque tem agências falsas também. Mas então Jesus ele constituiu a igreja como agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar as boas novas de salvação neste lugar. Atos capítulo 8, versículo de número 4, diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte,
anunciando a palavra. Então houve uma perseguição contra a igreja nos primórdios, desde o começo da fundação da igreja, que foi lá no Pentecostes, houve uma perseguição e o povo se dispersou. Interessante que onde, como diz aqui a palavra, por onde eles iam dispersos, eles iam anunciando a palavra. Então todo cristão, cada cristão deve ser um ganhador de almas, independente de quem você seja. Não importa se você tem um cargo, se você não tem, se você é um líder, se você não é, não importa. Conforme houve aqui, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Ou seja, qualquer aldeia, qualquer vila, qualquer cidade, qualquer bairro que eles entravam, eles anunciavam a palavra. Eles falavam de Jesus. Eles eram agentes do Senhor Jesus aqui nessa terra. O resumo aqui do primeiro tópico é: o evangelho o evangelho é uma questão de vida ou morte. Por isso, a evangelização é uma prioridade. Então nós temos que evangelizar, nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, nós temos que falar das boas novas do Senhor Jesus a todos aqueles que nos cercam, a todos aqueles que nos rodeiam. Segundo tópico, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Ele é dividido em dois subtópicos que são a nossa teologia e por quem Jesus morreu, uma pergunta que é feita aqui. A nossa teologia, ela é pentecostal, ela vem lá do dia de Pentecostes, que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Então, a nossa teologia ela vem desde ali, ela não tem intermediários. Por quê? Porque nós utilizamos diretamente as escrituras sagradas, a palavra de Deus. Nós usamos a Bíblia, nós não usamos intermediários, nós não usamos pessoas tal, que ficaram ali no meio. Não, nós utilizamos a palavra de Deus, nós utilizamos a Bíblia Sagrada. Tá certo? Então, a nossa teologia é pentecostal porque nasceu no dia de Pentecostes. E ela é bíblica porque nós seguimos a Bíblia, nós fazemos o possível para seguir a Bíblia, para interpretá-la de maneira correta. Porque quando interpretamos de maneira errada, é chamada de heresia. E a heresia vai criando coisas que não são bíblicas e nós vamos tendo um aprendizado errado. Então nós procuramos interpretar a Bíblia da melhor maneira possível, da forma correta de ser interpretada. Não é a melhor maneira possível, é a forma correta. Então, porque às vezes nós pensamos uma coisa e depois mudamos de opinião? Porque vemos que estávamos errados. Então, se nós estávamos errados, nós temos que nos corrigir para poder andar de acordo com a palavra de Deus. Aceite a correção, aceite o que Deus está falando para você. Se houve uma má interpretação de um versículo que você até pregou, você até falou sobre ele, tente resolver esse problema, tente falar com as pessoas que você havia falado de forma errada, tente corrigir esse problema e volte para as Escrituras Sagradas. Não tenha medo mas porque eu errei. Não tenha medo disso não. Deus está aqui exatamente para isso, para nos perdoar e para nos ajudar. E nós precisamos seguir essa palavra, temer o Deus dessa palavra, o dono dessa palavra, o dono da minha e da sua vida. 2 Timóteo 3,14 vai dizer assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Aprendeste de quem? Aprendeste na Bíblia Sagrada. E de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Nesse caso aqui, Timóteo havia aprendido de quem? Havia aprendido de Paulo. Na verdade, Timóteo havia aprendido da sua avó, Lóide, da sua mãe, mas aqui foi confirmado por Paulo. Então, ele foi inteirado da palavra de Deus através da sua mãe, da sua avó e assim por diante. Outras pessoas conheceram o Evangelho através de outras pessoas, através de pregadores, através de louvores, através de pessoas comuns, assim como eu e assim como você. Então, não importa. O importante é nós devemos seguir essa palavra, aprender a respeito dessa palavra. Qualquer coisa que não condiga com essa palavra, nós devemos deixar de lado e seguir apenas a palavra de Deus. Deixar esses alguns tipos de costumes que as pessoas vão colocando no meio do evangelho, que na verdade só atrapalham, não ajudam em nada, só atrapalham. O negócio é seguir a Bíblia, a palavra de Deus. Então permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, de que você recebeu o conhecimento, sabendo de quem o tem aprendido. Também é muito importante o caráter da pessoa de quem nós temos aprendido. Agora, independente do caráter, se a pessoa pregou o evangelho, ela pode até ser um mau caráter. Mas se ela pregou o evangelho genuíno, você acredita nas palavras dela, porque Jesus dizia assim acerca dos fariseus também: ouçam o que eles dizem, prestem atenção, deem ouvidos ao que eles dizem, acreditem no que eles dizem,
Porém, não sigam a sua vida, não olhem para a vida deles pessoal, porque eles falam corretamente, mas não fazem. Então vocês podem prestar atenção no que um mau caráter está dizendo se ele estiver falando a verdade. Porém, não deve seguir o exemplo dele. Ah, mas ele faz isso e dá certo para ele. Não, não. O final é o problema, querido. Como eu falei, nós estamos sendo gerados dentro de um grande útero. Aí, se você é um mau caráter, prega a verdade, mas é um mau caráter, você sabe, existe um lugar no céu, existe um lugar na terra. Você sabe para onde você vai? Não, mas eu estou pregando o evangelho, eu estou falando a verdade, eu estou curando, eu estou expulsando demônios, eu estou repreendendo. Infelizmente, eu sinto muito, lamento e choro em te dizer, você não vai para o céu. Porque a sua vida não condiz com o evangelho que você prega. Nós pregamos um evangelho de santidade, um evangelho de amor, um evangelho de justiça e não vivemos santidade, não vivemos amor e não vivemos justiça. Então isso provoca o quê? O final é o problema, o final é deslizar diretamente para o inferno. E isso que eu gostaria que não acontecesse nem com a sua vida, nem com a minha vida. Então vamos prestar atenção. Palavra de Deus para as nossas vidas. Por quem Jesus morreu? Então há uma divergência entre os estudiosos, entre os teólogos que dizem que Jesus morreu por algumas pessoas e um outro grupo que diz assim que Jesus morreu por todas as pessoas. Esses dois grupos são divididos assim, eles chamam de expiação limitada, que tem limites, e o outro chama-se expiação ilimitada, que não tem limites. Então o primeiro grupo, expiação limitada, diz que Jesus morreu por um grupo de pessoas. Então eles utilizam a palavra, 1 Timóteo 2 e 4, que diz assim, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Interessante que eu não vejo nenhum problema nesse versículo, mas eles interpretam de forma errada e diz que um grupo de pessoas vão se salvar. Mas isso também não vem ao caso. Um outro versículo que eu coloquei aqui, Marcos 10, 45, diz assim, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja bem, então existe uma má interpretação desse versículo pode fazer com que nós pensemos que Jesus morreu por um grupo de pessoas e não por toda a humanidade, mas isso não é verdade. Então nós vamos para a expiação ilimitada agora, que diz que Jesus morreu por toda a humanidade. 1 de João, capítulo 4, versículo 14, diz assim, e vimos e testificamos, João que esteve presente com Jesus, e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Não foi de um grupo de pessoas, ele enviou para Salvador do mundo. Um outro versículo aqui também está no Evangelho não, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 2, que diz assim, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então Jesus não morreu por um grupo de pessoas, Jesus morreu por todas as pessoas, todos aqueles que se achegam a ele são aqueles por quem ele morreu. Ah, Valdecir, mas e se eu não me chegar a ele? Infelizmente, se você não se achegar a ele, se você não receber a ele, se você não aceitar a ele, o destino é outro. Só existem dois caminhos. Só existe o caminho do céu e o caminho do inferno. Ah, tem um terceiro caminho. Não existe. Não existe. Só existem dois caminhos. Um que leva para o céu e outro que leva para o inferno. Só existem duas portas. Uma porta que leva para o céu e outra que leva para o inferno. Um caminho que é estreito, que é apertado, que a porta é bem estreitinha, e outro caminho que é largo, que leva para a perdição, que a porta é bem larga, que você pode fazer aquilo que você quiser. Só que o destino final é inferno, é lago de fogo, infelizmente. E o outro destino que é apertado, que é difícil, que é com luta, que é com muita dificuldade, mas que nós podemos chegar até o céu. Por que é tão difícil assim? Ora, se fosse fácil, todo mundo faria. Por isso que é difícil. Então, se é difícil, nós vamos ter que buscar, nós vamos ter que correr atrás, nós vamos ter que meditar, nós vamos ter que orar, nós vamos ter que jejuar, nós vamos ter que buscar, nós vamos ter que falar, nós vamos ter que viver o Evangelho para poder ser salvo, para poder chegar até o céu. O resumo desse tópico diz assim, a expansão da expiação de Cristo é de caráter ilimitado, ou seja, Jesus morreu por toda a humanidade. O terceiro tópico diz assim, a evangelização local e transcultural. Transcultural é entre culturas, que é dividida em três subtópicos, que diz assim, primeiro, evangelização, segundo, as missões e terceiro, o desafio de hoje, da atualidade. Então, o primeiro subtópico, evangelização. Então, evangelizar é o ato de comunicar as boas novas de salvação. Sim, mas aí tem meios de comunicar as boas novas de salvação, não tem? Não é só por palavras como nós imaginamos. Mas assim, primeiramente, a quem nós devemos comunicar as boas novas de salvação? Ou a quem nós devemos comunicar o Evangelho?
todas as pessoas, independente de quem seja, de cor, de raça, de tribo, de etnia, independente de qualquer coisa. Todas as pessoas, todos os seres humanos devem ouvir, têm o direito de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus para poder ter a escolha, para poder ter a opção se deseja aceitar a Cristo e morar com Ele ou se deseja não receber a Cristo e não ir morar com Ele. Então nós temos que pregar a todas as pessoas. Segundo, como? Anunciar a boa nova de salvação. De que jeito? A quem? Nós já sabemos, que são a todas as pessoas. Mas agora como? Através das nossas palavras, mas também através das nossas ações. Então as nossas obras sociais vão falar alto nesse ponto. O nosso testemunho pessoal vai falar muito alto nesse ponto. Às vezes você pode ganhar uma pessoa sem dizer uma palavra, somente através da sua vida, somente através das suas obras. Quando alguém bate palma no seu portão e você sai lá para atender, você vê que a pessoa é necessitada, você vê que a pessoa está com fome e ela pede alguma coisa para você. Você tem, mas você não dá. Olha só. Faz parte da obra social, faz parte do seu testemunho. O que as pessoas que estão vendo vão pensar de você? Aquele lá é um camarada miserável. Olha só que vida, olha só o que as pessoas vão pensar de nós. Porque o testemunho pessoal não é aquilo que eu penso de mim. Meu testemunho pessoal é aquilo que as pessoas pensam de mim. Ou que as pessoas veem em mim, porque o que elas pensam às vezes não importa, porque o que realmente importa é quem eu sou. Isso é uma verdade, sim, mas o que eu estou colocando para fora? Porque se a minha boca fala daquilo que o meu coração está cheio. Eu vivo aquilo que tem dentro de mim, eu coloco para fora, eu externalizo, eu coloco para fora tudo aquilo que tem dentro de mim. Então, o que eu falo são coisas boas, o que eu faço são coisas boas, isso vai dizer para que caminho que eu estou seguindo, se eu estou seguindo pelo caminho estreito ou se eu estou seguindo pelo caminho largo. As minhas obras vão falar, o meu testemunho vai falar para onde que eu estou indo, que caminho que eu estou seguindo. Então, Mateus 4:23 vai dizer assim: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Ou seja, Jesus também, ele é o que Jesus fez. O que Jesus fez é o que nós temos que fazer, é o que nós precisamos fazer. E também Atos 1:1 vai dizer uma coisa muito importante aqui. Fiz o primeiro tratado, ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Interessante que Jesus, muitas pessoas dizem assim, você tem que viver o que você prega, você tem que pregar o que você vive. Olha só, então Jesus ele fazia e ensinava as pessoas como fazer. Então Jesus vivia e depois ele ensinava. Ele vivia a situação, ele presenciava, ele realizava a situação e depois ele ensinava como as pessoas deveriam fazer. Então eu tenho que viver para depois pregar e não pregar para depois viver. Então eu tenho que viver. Primeiro, o que fala mais alto não são as minhas palavras. O que fala mais alto são os meus gestos, são os meus atos, é o meu testemunho pessoal. Isso fala mais alto. Então depois que o meu testemunho está intacto, aí sim eu posso começar a falar para as outras pessoas. Da mesma forma que Jesus fez, ele começou a fazer. Depois sim ele começou a ensinar. Por quê? Porque se você não faz, você não, as pessoas te desmerecem, as pessoas não te dão crédito, as pessoas não vão te dar ouvido. Se você é uma pessoa que é má, vamos dizer assim, vamos citar dessa forma, você é uma pessoa que é má, vai pregar uma coisa boa, as pessoas vão acreditar em você? Não, você não vai ter crédito, pode ter certeza que não. Segundo subtópico, as missões. Missão, segundo o dicionário comum, é o ato de enviar ou de ser enviado. Também é um encargo e é o desempenho de um dever, ou seja, missão, é um dicionário comum, não é um dicionário bíblico, tá bom? É o desempenho de um dever. Então, quando eu desempenho meu dever como cristão, eu estou fazendo missão. Mas qual que é o meu dever como cristão? Servir a Deus, seguir a Ele, mas principalmente passar para os demais aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou vivendo. O meu caminho, se eu estou caminhando para o céu, eu tenho que levar as outras pessoas juntamente comigo. Esse é o meu dever, essa é a minha incumbência. Isso é o que eu preciso fazer como cristão. Esse é o meu dever. E outra, independente de onde você esteja, a mensagem é a mesma, ou seja, o evangelho, pregar a palavra de Deus, falar do Senhor Jesus, falar da salvação, falar do céu, falar do inferno, falar do perdão dos pecados, falar que Jesus é o único que salva. Não importa onde você esteja, o que vai mudar? Vai mudar a estratégia, a forma de você agir. Por exemplo,
Paulo, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 até o 23, ele diz assim: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Ou seja, Paulo utilizava estratégias para determinados grupos de pessoas, grupos étnicos, para determinadas regiões. Ele utilizava estratégias diferentes para poder ganhar aquelas pessoas para Cristo, para poder chegar a salvar alguns. Então, nós temos que nos preocupar. Eu não consigo salvar todo mundo. Jesus não vai conseguir salvar todo mundo, imagine nós. Ele foi o mestre, nós somos os discípulos. Se ele não conseguiu salvar todos, pensa bem, ele tinha 12 apóstolos que ele escolheu, 12 pessoas que ele enviou. 12 pessoas, das 12 ele perdeu uma, que foi Judas. Ele não conseguiu salvar a todos. Se ele como mestre não conseguiu, nós como servos muito menos. Mas nós temos que atingir o máximo que nós pudermos fazer. Nós temos que fazer o máximo que nós pudermos fazer nessa vida, porque a vida é curta e a vida passa depressa. Nós precisamos correr, porque a obra de Deus, ela necessita de você, ela necessita de mim. O desafio de hoje, Mateus 13 e 38, vai dizer assim que o campo é o mundo. Só essa parte do versículo, tá? O versículo diz assim: e a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Mas só a primeira parte diz assim: o campo é o mundo. Ou seja, não é um lugar restrito, não é para você ficar só em Jerusalém. O evangelho não foi para ficar só em Jerusalém. Ele começou ali em Israel, naquele pedacinho de... porque Israel é muito pequeno, é um país muito pequeno, mas começou ali em determinados lugares. Mas Jesus falou assim, não, o campo é o mundo. Ou seja, a palavra de Deus, nós temos que pregar em todo mundo. Valdecir, mas eu não viajo, eu não saio nem da minha cidade. Não importa. Onde você estiver, você vai pregar o evangelho. Mas eu não sei falar, como eu já disse. Você vai viver, você vai comprar e você vai pagar. O seu testemunho pessoal vai falar mais alto. Você não vai falar mal da vida alheia. Você não vai viver com mexerico, com fofoca por aí. Isso vai fazer com que as pessoas vejam Jesus na tua vida. Jesus vai brilhar na tua vida. Aí quando você disser uma palavra, a pessoa vai dar crédito em você. E a pessoa vai se render aos pés de Jesus. Porque o seu testemunho é verdadeiro. Porque você, a sua vida, condiz com aquilo que você está dizendo. E também Atos capítulo 1, versículo 8... vai dizer assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Só esse finalzinho aqui, até aos confins da terra. Então, primeiramente, eu sou testemunha aonde eu estou, na minha casa, no meu bairro, e vai se expandindo toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, eu tenho que ser testemunha primeiro. Eu não tenho que ser testemunha lá nos confins da terra. Primeiro, eu tenho que ser testemunha aqui dentro da minha casa. Os meus têm que saber, têm que reconhecer que eu sou um cristão autêntico, verdadeiro. Depois, sim, eu vou abrangendo mais os meus vizinhos, o meu bairro, minha cidade e assim por diante. Ainda que eu não saia do meu bairro, as pessoas onde eu estiver têm que saber que eu sou um cristão e têm que ouvir da minha boca ou pelos meus atos, pelos meus gestos. Elas têm que reconhecer Jesus na minha vida para que elas tenham a opção de escolher entre céu e entre inferno, entre Jesus e não o diabo, porque o diabo nem é líder de nada, tá? Ele nem vai ser líder do inferno, porque ele também vai sofrer lá no inferno. O resumo diz assim: a evangelização local e transcultural é tarefa principal da igreja, minha e sua, de acordo com o Novo Testamento. São palavras que nós vimos aqui em Mateus e em Atos dos Apóstolos, que está localizado no Novo Testamento. Então, de acordo com o Novo Testamento, nós temos a responsabilidade de pregar, de anunciar o evangelho a toda criatura. A conclusão diz que não existe salvação sem Jesus. Nós já lemos esse versículo no começo, mas vamos ler novamente. Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Somente através do nome de Jesus, somente através do sacrifício de Jesus é que nós podemos ser salvos. Romanos 10,
versículos 13 e 14, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está vendo só? Não é só um lugar. Todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. 14. Como, pois, invocarão a quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então você vê quantas coisas importantes. As pessoas, para crer, elas precisam ouvir. As pessoas, para ouvir, precisa que alguém fale. E as pessoas que somos nós, não falamos, como que as pessoas vão ouvir? Então nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Nós precisamos responder como Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 8 diz assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Que essas palavras possam ser nossas. Ei, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Estou disponível, estou disposto, estou preparado. Pode me enviar. Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua saúde, sua família, seus negócios, suas finanças. E até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.